Hey, folks! Samurai aqui! E nós vamos falar hoje sobre corrida, até porque nós vamos começando uma série lá dentro do nosso mentorship lá, que nós vamos abordar sobre corrida, sobre a ótica tridimensional, claro. Então vou aproveitar e falar um pouquinho sobre corrida aqui. Sempre que eu falo de algum esporte e a tridimensionalidade, eu sempre lembro do Felipe que pediu para eu falar, aborda todos os esportes aí sobre a viés da tridimensionalidade. O Felipe, que é lá de Sorocaba. Então vamos aí, corrida. Toda vez que a gente vai abordar um esporte, ou uma modalidade em específico, não importa se para competição ou não, a gente tem que tentar entender quais são as características dela. E se for para competição, nós temos que entender quais características a competição exige, ou seja, um ponto a mais. Então vamos lá. O que é a corrida? Como a gente for entender a corrida é um processo de deslocamento, ou seja, a marcha em alta velocidade. Se ela for usada como treinamento funcional, assim, eu quero melhorar o meu padrão de marcha com velocidade, ou seja, a corrida. Faz-se necessário que eu desloque em qualquer direção. Então, só correr para frente acaba tornando tudo muito pobre. Eu tenho que correr para frente, para trás, para o lado, correr em rotação, correr nas diagonais, mudar de direção, correr em subida, em descida, em pisos acidentados, em pisos que atrapalham a corrida, tipo areia, água. Quanto mais variações tridimensionais eu colocar nessa corrida e variações de environment eu colocar, mais rico do ponto proprioceptível eu serei. Então tem que colocar esse enfoque o tempo inteiro. Porém, se a gente for pensar em corrida como esporte, a primeira coisa que a gente tem que observar é qual a característica da utilização da corrida nesse esporte. Se eu for pensar, por exemplo, no futebol, são em geral deslocamentos curtos com aceleração e desaceleração e mudança de direção. É sempre isso, essa lógica. Voleibol a mesma coisa, basquetebol a mesma coisa, handebol a mesma coisa. Mas se eu for pensar na corrida do atletismo, aí ela já muda um pouquinho. Em teoria ela é em linha reta, ela é sempre para frente, ou em curva sempre para o mesmo lado, se eu pensar atletismo de pista. Se eu for pensar em corridas de montanhas, por exemplo, aí elas já são corridas de longa distância, em terrenos acidentados com aclive e declive. Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração, porque se eu for pensar de maneira geral, é melhor eu usar quanto mais variação possível. Quando eu começo a entrar na especificidade do esporte, é interessante eu entender que sobrecarga esse esporte vai trazer em determinadas partes do meu corpo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu faço uma corrida de pista, que eu tenho curva só para o lado esquerdo, toda vez que eu vou fazer a curva, eu faço a curva para o lado esquerdo. Se a curva é sempre para o lado esquerdo, os meus tornozelos serão exigidos de forma diferente. Por quê? Porque a inércia do meu corpo, ou a força centrífuga do meu corpo na curva, que vai fazer ele querer sair para a sua direita, vai provocar no meu tornozelo esquerdo uma inversão e no meu tornozelo direito uma inversão. Ou seja, ela vai trazer essa exigência maior de cada parte. Então, se eu for fazer o movimento contrário, eu vou fazer a título de compensação, mas eu tenho que entender se ao proporcionar esse movimento para o corpo, se os meus tornozelos conseguem executar bem essa função sem levar compensações para cima. E dar condições dele desempenhar isso inúmeras vezes, porque isso vai ser uma das exigências. A mesma coisa se eu for pensar o resto do meu corpo, ou seja, quando eu estou tendo inércia para lá, a tendência do meu quadril é ter que entrar em abdução e o meu quadril do outro lado entrar em adução. Então, mesma lógica, eu tenho que analisar a capacidade deles de fazer isso e de falar com os próprios pés que estão fazendo esse movimento e de falar com o tronco, porque na curva, se você olhar, eles fazem uma curva pela alta velocidade e inclinação lateral para a esquerda. Então, eu tenho que entender se o meu corpo também responde harmonicamente a esse processo. Então, no processo de avaliação, ele deixa de ser um processo de avaliação normal, daquele dos padrões fundamentais, embora eu também possa fazer, porque todo padrão complexo nasce do padrão fundamental, mas eu tenho que entender se dentro dessa especificidade eu consigo ter bons resultados, e aí a minha avaliação tem que partir por isso. Outra coisa que a gente tem que entender, toda vez que a gente for abordar uma modalidade em específico, é quais são as características dela. Então, se a gente for pensar, qual é a diferença entre a marcha e a corrida além da velocidade? Existe uma diferença que é fundamental, que muda toda a nossa abordagem. Enquanto a corrida eu tenho sempre movimento de duplo apoio e um movimento de um pé só no chão, ou seja, eu tenho ou um pé no chão ou os dois, na corrida eu tenho ou um pé no chão ou nenhum. Então é um movimento, no ponto de vista da mostabilidade, muito mais instável. Você não sabe o que é mostabilidade? Lá para a quarta ou quinta semana, lá em janeiro, fevereiro, eu gravei um vídeo só sobre isso. Dá uma procurada lá.
Então, pensando nisso, vou colocar esse link na descrição, melhor, volta lá e assiste, eu vou deixar o link na descrição do YouTube, se estiver vendo em outro lugar, vai lá no YouTube e vê, tá bom? Pensando nisso, eu tenho que entender que a maioria dos meus treinos, das minhas avaliações, tem que seguir essa lógica, ou seja, se eu quero imaginar que por alguma razão um land anterior, ele vai me dar alguma informação a respeito do meu corpo e eu quero avaliar usando esse land, seria mais interessante eu utilizar não tocando a minha perna no chão. Ou seja, só a perna de apoio e o pé vai lá para frente e volta. Por quê? Exatamente porque é assim que se processa. E se eu quiser, eu posso inclusive fazer um cenário onde eu piso e aí depois eu troco para fazer algum outro movimento para entender se faz algum sentido, se meu corpo opera. Se eu quiser reduzir em algum movimento mais simples para fazer minha avaliação, eu podia até usar, por exemplo, toda vez que eu tenho a perna direita na frente, eu tenho o braço esquerdo na frente. Então, o oposto se faz verdadeiro. Ou seja, toda vez que eu tiver aqui minha perna direita no chão, eu tenho o braço esquerdo na frente. Toda vez que eu tiver a perna esquerda, eu tenho o braço direito. Então, toda a minha avaliação tem que ser feita com essa troca de membros também. Vou fazer de novo, ficou um pouquinho confuso. Eu estou aqui, meu pé direito na frente, o braço esquerdo está na frente. Quando eu trocar, eu tenho o contrário. Então, eu tenho que sempre fazer as correlações dos meus exercícios com esta lógica. Então, se eu for fazer um deadlift, por exemplo, eu posso colocar o pé direito no chão, a ponta do pé esquerdo atrás para gerar essa instabilidade que eu preciso e segurar o peso aqui, ó, na mão oposta. Por quê? Porque ele é mais autêntico do que se eu fizesse do mesmo lado. Então, tudo isso é interessante eu levar em consideração. Ou seja, todo e qualquer exercício, eu posso fazer ele da maneira standard? Posso. Mas quanto mais com o tempo eu for me aproximando do movimento original, maior transferência eu vou ter do meu treino para isso. Então, se eu for fazer um swing é a mesma coisa. Eu posso swingar aqui, ó, termino aqui na frente. E aí quando eu for swingar, que eu jogo esse braço para trás, eu posso ficar até alternando meus braços, com a ponta do pé ali atrás. Ou seja, tem muita coisa que dá para ser feito, e é bem interessante a gente usar um pouquinho a nossa criatividade e tentar tornar o movimento mais autêntico possível com a corrida. Porque é disso que a gente vai precisar. Nessa hora, um treino segmentado por grupos musculares faria algum sentido? E sem variação tridimensional, faria algum sentido? Não faria sentido algum. Se a gente for pensar a corrida, mesmo que a corrida tenha um deslocamento só aqui, ó, no plano sagital, se você olhar a corrida por cima, você vai perceber que ela tem um componente do plano transverso muito grande. E se ela também parte de uma perna para outra, ó, em teoria eu estou exagerando para te entender, ela tem um componente do plano frontal também muito grande. E se eu desprezar essa informação tridimensional, meu treino tridimensional, minha avaliação tridimensional, muito provavelmente eu vou perder informações que são extremamente valiosas e importantes para que eu possa dar um bom treino de corrida. Então, quando eu vejo os treinos de corridas por aí, a maioria dos treinos que eu vejo são muito sagitais e são muito estáveis. São duas coisas que absolutamente nada tem a ver com a corrida. Tá? Outra coisa, se a gente for pensar também do ponto de vista emocional, se for uma corrida de competição, temos que levar todo em consideração as características de cada corrida, ou seja, uma corrida de 100 metros, ela tem uma característica emocional de muita agressividade, de pouca margem para erro, explosão absoluta, 100% do que você pode dar num curto espaço de tempo. Se eu pensar numa corrida de longa distância como uma ultramaratona ou corridas de montanha, assim, corridas de aventura que às vezes duram 3, 4 dias, a resiliência é um fator mais importante. A capacidade de lidar com dificuldades e com frustrações é mais importante do que a capacidade de ser agressivo e colocar toda a minha energia num ponto só por um curto espaço de tempo. Então esse tipo de trabalho mental tem que ser levado em consideração porque vai fazer muita diferença. Até porque correr é correr. E quem ganha não é porque tem técnica de corrida melhor. Pode até ter, mas ganha quem leva a cabeça melhor. Quem tem essa atitude melhor na cabeça. Ou seja, você não acha que um cara ganha uma prova de 100 km de maratona porque ele tem uma técnica de corrida super fabulosa que os outros não têm. Em geral ele tem que ter uma técnica boa, mas todos ali têm. Senão não entra no variar esporte de alto nível. Mas a resiliência mental que ele tem que ter é muito mais importante. Então são sempre assuntos que a gente tem que levar em consideração. A parte mental, emocional, do ponto de vista da reabilitação usando a corrida ou até a caminhada,
é muito complexo também. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos retomando um padrão de marcha que a pessoa não tinha. Então tem um vídeo lá da Dona Iris que eu falo sobre isso, que ela tinha dificuldade de andar e voltando a andar. Nisso tem medo, tem dor, tem traumas que a gente tem que abraçar com muito cuidado e muito carinho. E pode ser também que quando a pessoa queira voltar a correr, ela tem o lance da dor prévia que ela teve, ou da incapacidade, ou ela não acredita que ela seja capaz de novo. Até porque uma vez que a gente sinta dor no joelho, coluna e tal, é muito comum a gente ouvir de profissionais pouco preparados aí no âmbito da saúde, dizendo, você vai ter que parar de correr. Imagina, a pessoa adorava correr e ela escutou de 3, 4 profissionais diferentes que ela tinha que parar de correr. E quando você começa a devolver essa condição de corrida, existe uma queda de braço. Ela quer muito correr, mas ela foi martelada por muito tempo por pessoas que ainda estão atrasadas no processo de pensamento, falando que ela vai ter que parar de correr. Beleza? Por que eu acho que é processo de pensamento atrasado? Porque o nosso mindset é sempre: eu vou levar o meu corpo à maior perfeição possível para que eu possa correr sem ter nenhum problema. É sempre esse mindset. E aí eu vou chegar até onde eu conseguir. Eu não posso falar você não vai, você não sabe o que tem pela frente. É muito comum essas pessoas que falam que não vai, depois se surpreendem com o resultado de quem está correndo, e meio que para fazer valer seu posicionamento, ficar torcendo para aquilo dar errado, para poder falar, eu falei, quando ninguém ganha com esse tipo de modelo de trabalho. Beleza? Corrida também é outra coisa que dá um curso só para corrida, e inclusive eu vou montar um em breve. Tá bom? Grande abraço a todos, até mais, tchau!